olha bem, para nossa experiência, a gente está utilizando aqui uma garrafa PET que foi reaproveitada, né? Para não ser jogada no meio ambiente, não ir para o lixo. A gente está reaproveitando essa garrafa PET para fazer o nosso vaso de planta da nossa experiência de hoje. E nós fizemos os furos no final do vaso, que serve para quê? Os furos para drenagem, né? Para a água não ficar ali no fundo da planta e acabar atrapalhando o desenvolvimento da planta. Agora também no vaso, o Clebson está colocando o que aí pra gente? Essas pedrinhas no fundo do vaso vão servir para quê? Para drenagem da água, né? Para fazer com que a água comece a escoar. Ó, presta atenção. Vitória está colocando aqui no nosso vaso, tá? O solo que a gente vai utilizar. Antes de você continuar, Vitória, me diz uma coisa. Esse solo, que tipo de terra é isso aí? É uma areia, né? Então, essa areia, será que a areia é um tipo de solo que permite a água passar com mais facilidade ou será que ela segura muito a água? Vocês acham o quê? Ajuda a drenagem mais rápido. Ajuda a drenagem, né? Então, a areia vai facilitar a drenagem do solo, né? Nesse vaso que a gente está plantando, porque ela permite que a água passe com mais facilidade. Então, isso vai ajudar também. A primeira informação, acompanha aí, por favor, no caderno de vocês. A primeira informação que a gente tem aí, qual é? Leiam aí para mim. Espécie cultivada, tá? Número 1, espécie cultivada. Qual é a espécie que a gente vai plantar agora? Amora. Mas nós não vamos escrever a palavra amora, tá? Como a gente chama a árvore que produz amora? Amoreira. Amoreira. Então anotem aí, por favor, amoreira. Bom, veja bem, a gente já preparou aqui o nosso solo. Já está aqui pronto para a gente fazer o cultivo, tá no nosso vaso. Lembrando que é um vaso que a gente está reaproveitando uma garrafa PET para fazer a nossa experiência, até como forma de incentivar, né, a preservação do meio ambiente, fazendo com que materiais que poderiam estar indo para o lixo, poderiam estar poluindo o ambiente, sejam reaproveitados, reutilizados, tá? Lembrando que esse é o nosso tema da segunda unidade, tá? Preservação ambiental, meio ambiente. Então já preparamos nosso vaso, já preparamos ali o solo e vamos agora fazer as nossas anotações a respeito dessa experiência. Qual é a primeira pergunta que está pedindo aí pra gente? Espécie cultivada. Então, essa espécie que nós estamos fazendo aqui hoje, a reprodução da muda, né, através de uma muda, ela tem um nome. Esta planta tem um nome. Qual é o nome desta planta? Amora. Amora. Então, nós vamos colocar aí, ó, amora, tá? Anotem, por favor, qual é a espécie que a gente está cultivando. Eu quero que vocês me digam aí agora qual é a questão número 3. Origem da planta, ou seja, esta planta que não é nativa aqui do Brasil, ela foi trazida para aqui de outro lugar. Claro que não essa, né? Essa já nasceu aqui, mas essa espécie ela não existia aqui antes, ela foi trazida para aqui. Essa espécie, gente, ela é uma espécie que era muito comum lá no país onde os portugueses, por exemplo, iam buscar as especiarias, a gente falou. E aí a gente descobriu também que essa planta, a gente já estudou lá na sala, que ela servia de alimento, lembra? Servia, não serve, né? Para o animal que é o bicho da seda, ela é um alimento que ele se alimenta, tá? Que a lagarta do bicho da seda se alimenta das folhas da amora. E a gente descobriu lá também, a gente falou na sala, lembra que a seda era produzida onde? Na China. A China, ela fica em um outro continente, que não é a América, aqui onde a gente está, onde o Brasil está. Quem aqui se lembra qual é o continente onde a China fica? Quem consegue se lembrar daqueles continentes que nós estudamos? Lá onde fica a China, onde fica o Japão, qual seria? A Ásia. Então, a origem dessa planta é a Ásia. Anote aí, tá? Ásia. Continuando nossas observações, depois da questão 3, qual é a próxima questão que a gente vai completar?
Parte da planta usada como muda. Como eu disse para vocês, fazer a muda de uma planta é utilizar uma das partes da planta para reproduzi-la. Aqui a gente relembrou aqui, olhando o nosso pé de amora, quais são as partes que geralmente uma planta completa tem, né? Bora só lembrar? O que fica lá na terra, prendendo a planta na terra? Raiz. A raiz. Essa parte aqui por onde passa, tudo que ela tira da terra, como é que a gente chama? Caule. O caule, né? Ou tronco, pode ser. E aí nós temos depois o que? Os galhos e as folhas. Quem se lembra aqui o nome daquele processo importante que acontece nas folhas, onde a planta transforma o que ela tirou da terra em alimento para ela? Como é o nome? A fotossíntese. A gente vai aprofundar mais esse assunto futuramente, né? A fotossíntese das plantas. Então, além das raízes, além do caule, né? Dos galhos, das folhas, algumas plantas também apresentam outra parte. Quem lembra qual é? Aquelas que se transformam em frutos. As flores. Algumas plantas apresentam flores e essas flores podem se transformar em frutos e sementes que você pode utilizar para reproduzir as plantas. Aqui a gente vai utilizar, nesse caso, para reproduzir a planta, qual parte da planta? Um galho, tá? Então eu vou precisar aqui de 2 pessoas para a gente fazer a medição dessa parte. Tamanho da muda, ó, do galho que nós vamos utilizar como muda em centímetros. Para isso nós vamos usar que instrumento para medir? Uma régua. Então nós temos aí, Jonathan, pode pegar, Jonathan? E vocês vão medir o tamanho desta muda que a gente está utilizando, né? Deste galho que a gente está usando como muda. Veja aí quantos centímetros ele tem e fale para os colegas de vocês. Quantos centímetros são? Quantos? 25. Anotem aí, pessoal. 25 centímetros. Qual é a próxima questão que a gente tem aí? Depois da parte da planta que a gente está utilizando. Parte da planta usada como muda. Nós estamos aqui fazendo a reprodução de um vegetal através de mudas. A gente já fez através de semente, então agora através de muda. Com o galho. Qual é a parte da planta que nós vamos usar aqui como muda? É a raiz, é uma flor, é uma folha, é o quê? E nós vamos medir para a gente saber qual é o tamanho dessa muda e até poder ir acompanhando, né? Nós vamos usar um galho. Vamos medir para ver quantos centímetros fazer essa reprodução. E aí, qual o tamanho? 21 centímetros. Então vamos anotar, pessoal, 21 centímetros. Plantar. Isso. Pode plantar outra também. Aí tá ok, bem firme. Isso aí. Ótimo. Olha, nós já plantamos aqui, preparamos o solo, já plantamos os nossos galinhos, né, as nossas mudas de amora. E agora, depois a gente preparou a terra, preparou o solo, plantamos. O próximo processo é o quê? Irrigação. Irrigar, né? Então nós vamos irrigar, nós vamos regar as plantinhas para que elas possam se desenvolver. Pode colocar água, por favor? Tudo. Observe, gente, que a água, como ela vai ser absorvida pela areia, pode despejar o copinho todo. Ela vai sendo absorvida muito facilmente pela areia. E vocês vão ver o que vai acontecer embaixo aí, viu? Observe o que está acontecendo. Olha como a água vai sendo absorvida pela areia e ela acaba saindo, o excesso de água, ela vai saindo pela parte de baixo dos furinhos, porque a drenagem serve justamente para isso, para não acumular água no vaso e permitir o desenvolvimento da planta.